Todos nós usamos máscaras. Elas não são físicas, não são visíveis como um disfarce de teatro, mas estão ali, presentes em nossas atitudes, palavras e até silêncios. Essas máscaras são estratégias inconscientes que aprendemos desde cedo para nos proteger da dor emocional. Quando criança, talvez você tenha sentido que não poderia ser aceito de forma autêntica, então aprendeu a se esconder atrás de um papel. Com o tempo, esse papel se tornou tão automático que você já não percebe quando está atuando. Mas a verdade é que cada máscara tem um preço. Quanto mais nos escondemos, mais distantes ficamos de nós mesmos. Segundo Gabor Maté, uma das principais origens dessas máscaras está no trauma não reconhecido. Não falamos apenas de eventos extremos, mas de situações sutis de rejeição, críticas constantes, ausência de afeto ou falta de validação. Cada vez que uma criança percebe que seu eu verdadeiro não é suficiente para ser amado, ela constrói uma armadura. Essa armadura, que no início é um mecanismo de sobrevivência, na vida adulta se transforma em prisão. Porque ao proteger a dor, ela também nos impede de viver a autenticidade. É sobre isso que vamos mergulhar hoje. As 5 máscaras que você provavelmente usa todos os dias para esconder sua dor. A primeira coisa importante é compreender que essas máscaras não são fraqueza. Elas são estratégias de sobrevivência. Se você as desenvolveu, foi porque naquele momento da vida você precisava se proteger. Mas aquilo que um dia serviu para te salvar pode hoje estar te sabotando. Ao invés de curar a dor, as máscaras apenas a empurram para debaixo do tapete, fazendo com que se acumule e se manifeste em formas cada vez mais intensas. Ansiedade, depressão, exaustão, compulsões. Reconhecer as máscaras é o primeiro passo para retirá-las e permitir que a cura aconteça. Neste vídeo vamos explorar 5 delas, máscaras comuns, mas profundamente enraizadas. A máscara da perfeição, quando você acredita que precisa ser impecável para ser aceito. A máscara da força, quando você esconde fragilidade e nunca permite que os outros vejam suas vulnerabilidades. A máscara da produtividade, quando seu valor se mede pelo quanto você produz ou conquista. A máscara da bondade excessiva, quando você cuida de todos, menos de si mesmo. A máscara da indiferença, quando você finge não se importar para não lidar com rejeição ou dor. Essas 5 máscaras são comuns, mas cada uma delas carrega uma história profunda. E talvez, enquanto falamos delas, você se reconheça em mais de uma. O ponto não é se culpar, mas entender. Se eu uso essa máscara, o que ela está escondendo? Qual dor eu ainda não tive coragem de olhar? Ao longo desse roteiro, vamos desmascarar juntas essas armaduras, entendendo suas raízes e, mais importante, descobrindo caminhos para começar a libertar-se delas. A primeira máscara que precisamos analisar é a máscara da perfeição. Ela é usada por pessoas que acreditam que só serão aceitas se forem impecáveis. Esse padrão nasce muitas vezes em ambientes onde o erro era punido com críticas severas ou rejeição. A criança cresce acreditando que não pode falhar, porque falhar significa perder amor. Na vida adulta, isso se traduz em autocobrança extrema, necessidade de agradar a todos e medo paralisante de não estar à altura. A perfeição, que deveria ser apenas uma meta de melhoria, vira prisão. Por trás dessa máscara, esconde-se a dor da insuficiência, o medo de não ser bom o bastante simplesmente por existir. A segunda é a máscara da força. Ela aparece quando você aprendeu que demonstrar emoções era sinal de fraqueza. Talvez tenha ouvido frases como engole o choro ou seja forte. A criança internaliza que vulnerabilidade não é segura. Então, na vida adulta, se torna alguém que nunca pede ajuda, que carrega o mundo nas costas e aparenta sempre estar no controle.
Essa máscara engana os outros, mas também engana a si mesmo, porque por dentro a dor se acumula, silenciosa, e quando finalmente explode, geralmente vem em forma de crises de ansiedade, depressão ou até doenças físicas. A máscara da força protege contra julgamentos externos, mas aprofunda a solidão interna. A terceira é a máscara da produtividade. Essa talvez seja a mais valorizada socialmente. Vivemos em uma cultura que mede valor humano pelo quanto produzimos. Desde cedo, aprendemos que boas notas, desempenho e resultados garantem reconhecimento. Com o tempo, isso se transforma em um vício. A pessoa não consegue descansar porque acredita que só terá valor se estiver produzindo. Por trás dessa máscara está a dor de não se sentir suficiente apenas por ser. A produtividade vira uma fuga da sensação de vazio. Mas ao invés de preencher, só aumenta a exaustão. Afinal, não importa quanto você faça, sempre parece pouco. Essa máscara é cruel, porque a sociedade a aplaude, mas quem a carrega sabe o peso que ela traz. Essas 3 máscaras já mostram como o mecanismo funciona. Criamos papéis para esconder dores antigas, mas acabamos apenas reforçando essas feridas. A perfeição esconde a vergonha. A força esconde a vulnerabilidade, a produtividade esconde a sensação de não ter valor. E todas elas, em algum nível, nos afastam do que realmente somos. Gabor Maté lembra que o preço de viver atrás dessas defesas é perder contato com nossa autenticidade. Quando estamos sempre atuando, esquecemos quem somos sem a máscara. E essa desconexão é justamente a raiz da dor que tentamos esconder. O mais perigoso é que muitas vezes nem percebemos que estamos usando essas máscaras. Elas se tornam tão naturais que passamos a acreditar que fazem parte de nossa identidade. Eu sou perfeccionista, eu sou forte, eu sou alguém que não para nunca. Mas essas frases escondem uma armadilha. O eu sou aqui não é nossa essência, mas nosso trauma falando. O que chamamos de características de personalidade, muitas vezes são apenas estratégias de sobrevivência cristalizadas. O problema é que, quanto mais nos identificamos com essas máscaras, mais difícil se torna retirá-las. É como se tivéssemos esquecido o rosto que existe por baixo. Reconhecer essas máscaras exige coragem, porque olhar para além delas significa encarar a dor que tentamos esconder por tanto tempo. Mas também significa abrir caminho para a cura. Cada vez que você consegue perceber, eu estou tentando ser perfeito porque tenho medo de não ser amado, você dá um passo em direção à liberdade. Não se trata de abandonar de imediato os comportamentos, mas de trazer consciência. Quando entendemos de onde vem a necessidade da máscara, ela perde parte de seu poder sobre nós. E é aí que começa a verdadeira transformação. Agora chegamos à 4ª máscara, a máscara da bondade excessiva. À primeira vista, ela parece uma virtude. Afinal, quem não gostaria de ser visto como uma pessoa generosa, disponível e sempre pronta para ajudar? Mas quando a bondade se torna compulsiva, ela revela uma dor escondida. Essa máscara nasce em contextos onde a criança percebeu que só seria aceita se atendesse às necessidades dos outros. Talvez tenha crescido ouvindo: não dê trabalho, seja boazinha, pense nos outros antes de pensar em você. O resultado é um adulto que se esquece de suas próprias necessidades, porque acredita que só será amado se estiver servindo ou cuidando de alguém. Essa máscara é traiçoeira, porque o mundo costuma aplaudi-la. Pessoas que se doam demais são vistas como altruístas, exemplos de empatia. Mas por trás dessa generosidade, muitas vezes existe a dor de não se sentir merecedor de amor incondicional. Quem usa essa máscara sente dificuldade em dizer não, em impor limites, em priorizar seu próprio bem-estar. Vive em função do outro,
mas por dentro acumula ressentimento, cansaço e, em muitos casos, uma solidão devastadora. Porque, no fundo, sabe que o amor que recebe não é pelo que é, mas pelo que faz pelos outros. É uma forma de barganha emocional. Eu cuido de você, na esperança de que assim você cuide de mim. Mas esse cuidado raramente vem na mesma intensidade. A quinta máscara é a máscara da indiferença. Essa talvez seja a mais silenciosa, mas também uma das mais dolorosas. Ela aparece quando a dor foi tão intensa que a pessoa decidiu inconscientemente que era mais seguro não sentir. É comum em quem foi rejeitado, abandonado ou exposto a críticas constantes. Para não sofrer, essa criança aprendeu a fechar o coração, a fingir que não se importa. Na vida adulta, isso se traduz em distanciamento emocional, frieza aparente, dificuldade de criar vínculos profundos. Por trás da máscara da indiferença, há uma alma que grita por conexão, mas que tem medo de se expor novamente ao risco da rejeição. Essa máscara é perigosa, porque pode ser confundida com força ou maturidade. Quem olha de fora pode pensar, essa pessoa não se abala, não se envolve demais, é independente. Mas, na verdade, o que vemos é apenas um mecanismo de defesa. A indiferença não é a ausência de sentimentos, mas a presença de uma dor tão grande que foi escondida sob uma camada de gelo. O problema é que, ao bloquear a dor, também bloqueamos a capacidade de sentir prazer, alegria e conexão verdadeira. É como se a pessoa vivesse anestesiada. Não sofre intensamente, mas também não vive intensamente. Essas duas máscaras, a bondade excessiva e a indiferença, parecem opostas, mas no fundo nascem da mesma raiz, o medo de não ser amado pelo que realmente se é. Uma busca amor desesperadamente cuidando de todos. A outra se protege fingindo que não precisa de ninguém. Ambas são tentativas de escapar da dor da rejeição. E ambas, infelizmente, reforçam a solidão. Porque quem usa a máscara da bondade raramente se sente visto de verdade, e quem usa a da indiferença raramente permite ser visto. O resultado é o mesmo, uma vida vivida atrás de barreiras emocionais. Ao chegarmos a esse ponto, temos diante de nós as 5 máscaras mais comuns que usamos para esconder nossas dores: perfeição, força, produtividade, bondade excessiva e indiferença. Cada uma delas, de um jeito específico, foi construída como estratégia de sobrevivência. Mas todas elas têm algo em comum: nos afastam de nossa autenticidade. Gabor Maté ressalta que a essência da cura está justamente em recuperar essa autenticidade. Não significa abandonar nossas qualidades ou virtudes, mas aprender a diferenciar o que é escolha consciente do que é defesa inconsciente. A pergunta central é: estou agindo assim porque quero ou porque tenho medo? Reconhecer essas máscaras pode ser doloroso, porque significa encarar verdades que tentamos esconder até de nós mesmos. Mas é também libertador, porque quando sabemos quais são nossas armaduras, temos a chance de decidir se ainda precisamos delas. E muitas vezes descobrimos que não. Que hoje, como adultos, podemos nos permitir experimentar a vida sem tantos disfarces. Podemos nos arriscar a ser vistos como realmente somos, imperfeitos, vulneráveis, mas autênticos. E é justamente nesse espaço de verdade que nasce a possibilidade de conexão genuína. Agora que identificamos as 5 máscaras, surge uma questão inevitável: como começar a retirá-las? Esse processo não é simples, porque envolve mexer em feridas que muitas vezes carregamos desde a infância. Mas é justamente nesse mergulho que a cura acontece. O primeiro passo é consciência. Quando você consegue perceber no momento presente que está agindo de determinada forma para se proteger, já existe aí uma pequena brecha na armadura. Por exemplo, quando sente a necessidade de ser perfeito, pode se perguntar: o que eu temo que aconteça se eu errar?
Essa simples pergunta abre espaço para olhar a raiz da dor e não apenas o sintoma. O segundo passo é a aceitação compassiva. Não adianta se culpar por usar máscaras. Elas foram construídas para proteger você em momentos nos quais era apenas uma criança indefesa. Se hoje ainda estão presentes, é porque, em algum nível, você acredita que precisa delas. Por isso, o convite não é arrancar a máscara de uma vez, mas acolhê-la, entender sua função e, aos poucos, mostrar a si mesmo que não precisa mais dela para sobreviver. Gabor Maté enfatiza que a autocompaixão é uma das ferramentas mais poderosas na jornada de cura. É quando você consegue olhar para suas estratégias de defesa, não com julgamento, mas com ternura. O terceiro passo é praticar vulnerabilidade. Isso não significa se expor a qualquer pessoa ou em qualquer contexto, mas escolher relações seguras onde seja possível mostrar partes de si que normalmente ficam escondidas. Pode ser um amigo de confiança, um terapeuta ou até momentos de escrita pessoal em um diário. Cada vez que você se permite mostrar uma ferida sem escondê-la atrás de uma máscara, experimenta o alívio de ser aceito pelo que realmente é. Essa experiência é profundamente curadora, porque mostra que a rejeição não é a única possibilidade. Existe também acolhimento e amor genuíno. Outro ponto essencial é redefinir sucesso e valor pessoal. As máscaras da produtividade e da perfeição só caem de verdade quando aprendemos a valorizar nossa essência e não apenas nossos resultados. Isso significa reconhecer que descansar não é preguiça, mas necessidade, que falhar não é sinônimo de fracasso, mas parte do aprendizado, que seu valor não depende do quanto você entrega, mas do simples fato de existir. Essa mudança de perspectiva é radical, porque vai contra toda uma cultura que nos treinou a buscar reconhecimento externo. Mas sem ela, continuamos prisioneiros das mesmas armaduras. Por fim, é preciso cultivar conexões autênticas. As máscaras da bondade excessiva e da indiferença só começam a perder força quando nos permitimos construir relações baseadas na verdade. Isso exige coragem para dizer não, para impor limites, para admitir que precisamos dos outros, mas também coragem para não fugir quando alguém se aproxima. A autenticidade assusta porque nos deixa vulneráveis. Mas é justamente na vulnerabilidade que encontramos pertencimento. E pertencimento é a única experiência capaz de curar a solidão que alimenta todas as nossas máscaras. As máscaras que usamos todos os dias são como muros invisíveis. De um lado estão nossas dores, do outro, o mundo que não pode vê-las. Esses muros nos deram segurança, mas também nos roubaram a chance de sermos amados de verdade, porque só podemos ser amados quando somos vistos em nossa essência. E a essência não aparece atrás de uma atuação. A grande pergunta é: você prefere ser admirado pela sua máscara ou amado pela sua verdade? Essa escolha é dolorosa, mas é também a chave para transformar sua vida. Gabor Maté nos lembra que trauma não é apenas o que aconteceu com você, mas aquilo que aconteceu dentro de você em resposta ao que viveu. As máscaras são justamente essas respostas internas. Ao reconhecer isso, entendemos que não estamos quebrados. Apenas aprendemos estratégias de sobrevivência que agora já não servem mais. Essa compreensão tira o peso da culpa e abre espaço para a responsabilidade. Talvez você não tenha tido escolha no passado, mas hoje pode escolher começar a se libertar. Retirar as máscaras não acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo, feito de pequenos passos. Talvez o primeiro seja admitir para si mesmo que está cansado de fingir. Depois, encontrar um espaço seguro para experimentar, mostrar sua vulnerabilidade. Aos poucos, você percebe que o mundo não desaba quando você erra, quando chora, quando diz não.
Pelo contrário, muitas vezes é nesses momentos que surgem as conexões mais profundas. Cada máscara que cai dá lugar a um pedaço de vida que estava escondido. No fundo, a maior cura está em recuperar a autenticidade. Ser autêntico não significa ser perfeito, mas inteiro. Não significa ser forte o tempo todo, mas verdadeiro com o que sente. Não significa nunca usar defesas, mas saber que elas não definem quem você é. A autenticidade é o oposto do vazio, porque nos conecta com nós mesmos e com os outros. E essa é a mensagem central. As máscaras escondem a dor, mas também escondem a vida. Ao tirá-las, a dor pode finalmente ser curada e a vida pode ser plenamente vivida. Conclusão impactante. As 5 máscaras que exploramos hoje são mais do que comportamentos. São ecos de feridas que um dia você não conseguiu suportar sozinho. Reconhecê-las é um ato de coragem, porque significa olhar para dentro e admitir: eu estou sofrendo. Mas também é um ato de liberdade, porque abre a porta para uma vida mais leve, sem a necessidade constante de disfarces. A moral da história é clara. Quanto mais tentamos esconder nossa dor, mais distantes ficamos de nós mesmos. E a verdadeira cura só começa quando paramos de esconder e começamos a nos mostrar. Agora eu quero ouvir de você. Em qual dessas máscaras você mais se reconheceu? Já percebeu como ela influencia sua vida? Deixe seu comentário. Sua partilha pode ser o primeiro passo para a sua libertação e também inspirar outras pessoas que estão vivendo a mesma luta.